Fala pessoal, vocês acompanharam aí as últimas informações com troca de passes. Agora vamos aqui com o SBT Sports Rio trazendo as últimas informações de Flamengo e Vasco. Torcedor, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, se não for incomodar muito, ative o sininho das notificações também, porque assim que a gente postar um conteúdo relacionado a seu time, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço, valeu! Sport Rio e coloca quem você vota. Vamos lá! Léo Jardim ou Rossi? Começo com você, Vene Casagrande. Eu vou votar no Rossi, embora eu considere o Léo Jardim um baita jogador, muito importante ao Vasco da Gama, salvou o Vasco em vários momentos, penalidade máxima, classificando o Vasco na Copa do Brasil, mas o que o Rossi vem ajudando ao Flamengo nos últimos jogos, inclusive nesse ano todo, porque é um jogador que, quando é preciso, ele faz grandes defesas, inclusive fez grandes defesas nos últimos jogos do Flamengo, ajudando o Flamengo desse jeito, e também na saída de bola, porque é um jogador muito importante na saída de bola do Flamengo com os pés, e também na recomposição. Então ele tem sido importante em vários sentidos para o Flamengo nos últimos jogos. Mas menção honrosa ao Léo Jardim, claro, voto no Rossi nesse momento. Ai, eu adoro quando vocês brigam. Briguem! É uma coisa boa. Não é, Cris, quando eles brigam? A briga é o melhor. É o melhor. Vai! Hoje Bota aí, Pedrosa. eu tenho que ser coerente, porque se é momento, o momento é do Rossi. O Léo Jardim não vem fazendo Você uma temporada. vai votar no Rossi? Vini, a gente achou que ele ia votar no Léo Jardim, Não, hein? eu confesso que, assim, por um momento eu pensei, mas depois eu imaginei que ele fosse no Rossi, pela coerência dele. Ele é não coerente. acredito, Pedrosa. Ué, Fernanda, eu tenho que ser honesto, eu adoro o Léo Jardim. Então, peraí, vota agora não. Eu vou votar. Eu voto no Léo Jardim. Você vai é? desempatar. Aí é sacanagem. Vai lá. Porque o Vasco não vai ganhar quase nada. Eu voto no Léo Jardim, sabe por quê? O momento do Rossi é muito bom. Você trouxe uma coisa, acho que você acabou de falar também, né? Você trouxe no off, com certeza. O Rossi ajuda no início da construção de jogada com os pés. Foi o principal erro do São Paulo no Flamengo, sabia? Porque o São Paulo, na ocasião, botou o Rossi no banco de reservas, alegando que o Matheus Cunha era melhor com os pés. E o tempo passou, a gente está vendo que o Rossi não é ruim muito com bom. os pés. Mas, e o Léo Jardim, ele pode não ter sido, não tá hoje o Léo Jardim de 24, Não tá. mas mesmo não sendo, ele é o Léo Jardim. Não, E eu ele acho que faz ele é um- cada jogo, sem brincadeira, a cada jogo do Vasco ele faz uns 3 milagres. Ele fazia 10. Só que agora que o Vasco melhorou um pouquinho, aí ele faz 3. Então, a régua tá nele mesmo. Por isso eu vou votar no Léo Jardim. Eu Agora acho que- vai você desempatar. Eu acho que o Léo Jardim é um goleiro melhor do que o Rossi. Se você for Eu colocar também de forma acho. geral, ele é um Eu goleiro também melhor acho. do que o Rossi. Mas o momento dele não é o momento que a gente já viu do Léo Jardim. Eu vou ser honesto com você, Fernanda. Eu lembro de um gol do Corinthians, que até foi o gol contra do João Vitor. O Léo Jardim se embananou todo naquele Tu já tomou um gol momento ali. contra? 2, só nessa temporada. Não, mas se você, Brasileiro. como goleiro, você Eu? olha e fala, não é possível, meu irmão. Que eu vou ter que pegar essa bola. Não, mas que tu tá não- vindo de você. Você não lembra o lance, não? Eu O lembro. lance é bizonho. bizonho. O Mas Memphis- tudo é bizonho, né? O Memphis sai na cara, o Léo Jardim meio que bate roupa É. e a bola bate na cabeça do João Vitor e entra. Você tá magoado ainda com esse Tô dia? magoado com esse lance. Eu tô chateado. Eu não tô sentindo a Eu tô firmeza que eu já sentindo senti que você na tá Jardim em outros magoado. momentos. Eu vou votar no Rossi, eu vou manter minha Muito coerência. bem, votou no Rossi. Agora falta a escolha de Coutinho Arrascaeta. Fala pra mim, ô Big Boys. Eu vou chamar de você de Big Thunder. Em breve a gente conta pro povo por quê. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Posso te chamar de Big Thunder, ô querido? Muito bem, então agora você ganha um novo apelido. Tá bom? Big Thunder. Tá, ô Vene Casagrande? Isso. Big Thunder, fala pra mim, por favor. Quem que o povo votou? Pode falar na caixa, a gente gosta de ouvir sua voz. Arrascaeta ou Coutinho? Georgian de Arrascaeta. Ih, gente. É isso. Ele falou o nome todo, olha a Fla Pressa. Qual é o time dele? Conta pra eles. Nem conto. Nem conto. Não, mas você acha um absurdo? Não, Seja vamos lá. sincero. Você acha DJ um absurdo Careca é o votar no quê? Arrascaeta? Flamengo. O Anderson é o quê? Flamengo. O Big Thunder é o quê? Flamengo. Tem um que a gente não pode falar porque aparece no vídeo. Vamos pular, tá? Cris,
O Cris é o nosso representante tricolor, né, Cris? Mas, gente, isso é estatística. Se estamos falando da maior torcida do Brasil, é normal que em determinado momento seja a maioria. Não tem jeito. É a maior. Isso é probabilidade, tá? Eu não sou bom em matemática, não. Mas eu estudei em estatística. Isso é probabilidade. Twitter cheio de robô. Não. Cheio de robô. Feriado no robô aparece. O pessoal tá curtindo, veio o robô. O Arrascaeta, às vezes, ele parece um robô. Ah, tá. Tipo assim, programado. Faz golaço. Aí ele vai lá, golaço. Põe na tela Às vezes aí. quebra também. Sai um parafusinho. Normal, Faz parte, né? Põe na tela aí, cadê? Bota na tela a foto do nosso telespectador. É o Renan Monte... Nossa, é difícil o nome dele. Galera, avisa aí, Monteter. senão a gente leva um susto ao vivo, pô. Ai, Venê Casagrande. Ele irrita as pessoas mesmo. Eu falo pra vocês, vocês não Tá acreditam. lá em Portugal vendo a gente, cara. Exato. Ele está em É isso aí, velho. Portugal. É isso aí, tá debochando do Vasco. E ele é Mengão. Mas isso faz com que eu não leve um susto, pô. Tá comendo o quê? Isso é o quê? Você que já foi a Portugal. O que é isso? Eu não sei se é uma torradinha, não sei se é um pastel. Não, nem sempre. O Big Thunder falou que parece uma coisa doce. Nem sempre. É. Às vezes é um... Pô, pastelaria São Marcos. Eu estaria Será que isso é um pastel? Pastel. Ô, Renan, eu acho que é Renan, eu não sei o seu nome. Manda aí pra gente o que é isso aí que eu fiquei curiosa. Faz um vídeo, eu adoro vídeo de comida. Fico vendo no explorado Instagram, Vene Casagrande. Tá aí, ó, Pastelaria São Marcos. Um beijo pra galera aí de Portugal. Ali, ó, John Texton. Ih, o que ele... Ai, Vene. O que ele fez? Vê aí pra mim. Exatamente, isso é verdade. O quê? O pontuar no 11 contra 11, a gente serviu pra isso. Mas se fosse o Varela, talvez eu votasse no Piton também, não mudasse muito. Mas enfim, eu começaria com o Varela, porque o Varela já foi testado, entre aspas, nessa posição em 3 jogos nessa temporada, e nos 3 jogos ele foi muito bem. E o momento do Ayrton Lucas não é muito bom. E levando em consideração que o Alan, na época de Tite, não viajou pra altitude, porque não tinha condições físicas. Era traço falciforme, não é? Perfeito, exatamente. Eu começaria com ele nesse jogo e pouparia alguém no meio de campo. Por exemplo, ele poupou o De La Cruz no último jogo, dessa vez eu pouparia o Arrascaeta, pensando no duelo de terça-feira. Eu acho que o elenco do Flamengo permite ao Felipe Luiz pensar dessa maneira como a gente está pensando aqui. E ele toda vez fala isso. Se o meu time não jogar, é culpa minha, porque o elenco que eu tenho é o melhor elenco do futebol sul-americano. Por exemplo, o Pedro é um jogador que pode começar no banco de reserva, entrar no segundo tempo e ser decisivo. Que tal coisa, como hein, foi Vene? no último jogo, entrando e fazendo 2 gols. Então o elenco do Flamengo é muito bom. E o Flamengo vive um bom momento e o Felipe Luiz ele tem várias formas de montar essa equipe para encarar o Vasco da Gama. E o Vasco da Gama, Lucas... Ó, a Vasco TT chegou... no ataque eu começaria e com o Bruno Henrique, tá? Coutinho tá passando. Só para te calma. responder, no Fala. ataque eu começaria com o Bruno Henrique, ele está à disposição normalmente, não pediu para não ser relacionado. O Flamengo entende que, até que se prove o contrário, ele é inocente. O Flamengo entende que ele é funcionário do Flamengo, atualmente está com o salário em dia, recebendo, tem que cumprir o papel dele, ou seja, continuar jogando, a não ser que ele peça para sair. Lucas Pedrosa. Bem, o Vasco vem numa expectativa até de mudar essa formação, Fernanda. Se a gente for lembrar, por exemplo, do primeiro jogo do Vasco e Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, ele veio com uma trinca de 3 volantes. E foi um jogo onde o Vasco conseguiu equilibrar a partida, que o Ryan até quase fez o gol, que o zagueiro do Flamengo, se eu não me engano, foi o Léo Ortiz, tirou em cima da linha. Então, essa trinca de 3 volantes aí, você pode botar o Jair, o Tietê e o Hugo Moura, ou o Jair na esquerda, ou algo desse tipo, na minha visão, é uma formação que parece equilibrar um pouquinho mais. Não só para conter as subidas do Wesley e do Ayrton Lucas, que são 2 laterais muito ofensivos, mas também igualar o meio-campo do Flamengo, que tem Gerson, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Não preciso ficar falando aqui da qualidade desses atletas. E o Garré, sem a bola, ele não ajuda tanto. Ele é um jogador muito mais ofensivo do que, de fato, ajudar sem a bola. Ele não consegue se adaptar nessa equipe. Então o Vasco tem que ter força e poder de marcação. E aí já tem um Verratti, que também já é um cara não tão marcador, naturalmente, né? E o Coutinho também. Tem então, que ter esse respaldo exato. aí, eu acho que o cara ele vai utilizar os 3 volantes para essa partida. Repito aqui, deve ser Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e o Lemos. E Hugo Moura, Jair, Tietê, Coutinho, Nuno e Verratti. O Nuno, inclusive, volta muito mais, tem um papel tático mais interessante sem a bola do que o próprio Garré. Então, por isso, além
da forma como ele mudou o Vasco da Gama nessa temporada, acredito que o Vasco vai vir assim O Nuno é um jogo. acontecimento do Vasco Muito em bom 2025. jogador. É isso aí, torcida. Bora para mais um conteúdo, pessoal. Vasco e Flamengo, dicas, palpites e chances do Brasileirão. Vasco busca encerrar amplo domínio do Flamengo quanto visitante nos pontos corridos da Série A. O Vasco só não venceu um dos 6 jogos que disputou em São Januário neste ano, mas irá mandar a partida contra o Flamengo no Maracanã. Dos últimos 5 jogos como mandante, venceu 4 e só perdeu 1 exatamente para o Flamengo no Newton Santos. No jogo de ida das semifinais do Carioca, o Flamengo atuou 11 vezes no Maracanã nesta temporada com aproveitamento de 73%. A goleada por 6-0 sobre o Juventude na rodada passada coloca pressão sobre o Vasco, mas se pode desviar o foco, não encerra a acusação sobre um dos atletas do Flamengo, no caso Bruno Henrique, de ter avisado pessoas próximas que levaria cartão amarelo para que pudessem ter vantagens financeiras em aposta, o ponto de o técnico Felipe Luiz ter de falar sobre isso em entrevista, solicitando atenção à presunção de inocência. A goleada foi sinal de que, se a acusação afeta o elenco, se fará o possível para que seja positivamente. E aqui, pessoal, ó, o aproveitamento do mandante 80% e o Flamengo visitante 100%. 15 a favor, 4 aéreos, bola parada aqui, ó, 0,57%. Aéreos 0,40% do Flamengo, a favor 1,60%. Pessoal, esse para mim, né, são temporadas distintas do Flamengo junto ao Vasco, mas creio eu que vai ser mais difícil do que foi a partida no Campeonato Carioca. Torcedor, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu.